porque, obviamente, se a gente esqueceu até o nome, a gente não vai lembrar, às vezes, do texto. Então, vocês vão ouvir o texto. Mas hoje eu quero que vocês escutem de uma forma diferente. Então, assim, presta bem atenção no quê? Nas características, como eles estão descrevendo. Nós já vimos esse texto 2 vezes, tá? Os 2 textos. Então, assim, como eles estão descrevendo quem participa do jogo, o nome do principal time, o nome do outro time, se tem alguma característica. Lembra que na reportagem tem uma opinião, então como é essa opinião? Tenta coletar o máximo de informações que você puder. Se você tiver o caderno do aluno e esse material disponível, fica até mais fácil, porque você vai estar com o texto em mãos. Só que eu vou colocar o texto aqui na tela também, certo? Mas vamos trabalhar aí a escutativa. Então, pode colocar o podcast. Solário Futebol Clube e time visitante, seu principal rival, Esporte Clube Avante, foi marcada por reviravolta e até o último momento não se sabia o que esperar. O dono da casa, até os 10 minutos do segundo tempo, tinha uma vantagem no placar de 2 pontos. Antes de chegar aos 11 minutos, o time visitante empata. 2 minutos depois, faz mais um gol. Aos 30 minutos, o time da casa volta a ficar à frente. Aos 44 minutos, novo empate cravado aos 45 minutos, não haveria desconto no tempo. Mais um gol. Para quem estava acompanhando o jogo pelo rádio, era difícil saber de quem era o gol. O comentarista ainda comentava sobre o empate. Qual torcida ia comemorar a vitória? Era a torcida do time visitante com a segunda virada do jogo. Final de jogo, Solário Futebol Clube 3, Esporte Clube Avante 4. Por Mara David, publicado em 8 de março de 2020, em News Art. Ok, então esse era o primeiro. Lembramos aí do primeiro? Um jogo, 2 viradas. Era a notícia. A gente trabalhou que gênero textual era esse, notícia. Agora vamos ouvir o segundo, é um pouquinho mais extenso, então novamente escutativa, tá bom? Pode soltar o segundo aí para eles. Sensacional e muitas emoções. Sensacional a partida de ontem à tarde no Parque Solar. O time da casa, Solário Futebol Clube, recebeu seu arqui-inimigo, Esporte Clube Avante. Já nos primeiros minutos, estufa a rede. 10 minutos depois, torcida dona da casa grita novamente. O primeiro tempo acabou, com um placar de 2-0 para o Solário. Segundo tempo, iniciado. Até os 10 minutos, nada mudou. A torcida já estava contando a vitória. Como dizem os experts no futebol, 2-0 é um placar muito perigoso. Ou os filósofos, o jogo só acaba quando termina. A máxima se concretizou aos 11 minutos. Palito do Avante diminuiu a diferença. Aos 13, de novo Palito faz a torcida delirar. Empate na casa do mandante, mas as emoções não terminaram. Stefaninho deixa novamente o Solário na frente e mais uma vez Palito, com um verdadeiro gol de placa, empata novamente aos 44 do segundo tempo. Torcida gritando em êxtase de um lado, silêncio como se estivesse num funeral do outro lado e muitos saindo do campo. Não dava tempo de mais nada. Não haveria o desconto de tempo. 45 cravado, o jogo com virada espetacular terminaria. Mas lembra do filósofo? O jogo só acaba quando termina? E o Avante, pelo Xande, rouba a bola logo na saída de bola. Só dribla um, vê o goleiro adiantado e encerra a empolgante partida. Torcida em delírio. Final de jogo, Solário Futebol Clube, Esporte Avante, Clube Avante 4. Por Mara David, correspondente do News Art, São Paulo, 9 de março de 2020. Ok, pessoal, agora vamos para a nossa atividade. Então, seguinte, nossa atividade tem o quê? Tem um quadro, consegue colocar para eles na tela? Aí, então tem lá, atividade 1, comparando os textos. Os textos 1 e 2 tratam do mesmo assunto, né, que era a partida de futebol. Uma partida de futebol entre os times Solário Futebol Clube e Esporte Clube Avante. Registram, inclusive, as mesmas palavras, ou seja, nomes, os substantivos, porque eles falam lá quem era o time, o placar, e eles registram a mesma coisa. Retome os textos e aos textos, tá? E escreva na tabela abaixo como estão caracterizados. Aqui é uma atividade, aquela que falei de gente, vai precisar trabalhar a escutativa, por quê? Eu vou ter que lembrar. Na atividade da apostila está assim, ó. Caracterização do texto 1, caracterização do texto 2. O que seria essa caracterização?
alguma palavra, alguma forma que você lembrou e você identificou que estava tratando da partida. Por exemplo, lá no texto 1, não teve opinião, certo, André? É uma notícia. Não, notícia. Já no texto 2, que era uma reportagem, tinha a opinião explícita, inclusive, de quem escreveu. E como que ela registrou essa partida? Sensacional e empolgante. Agora, quanto ao Esporte Clube Avante, como ele é retratado lá no texto 1? Então, é o seguinte, como é que ele retratou? A virada aí na reportagem, ele colocou como espetacular. E já na notícia ele coloca como uma segunda virada, como se tivesse acontecido uma anterior, que pra gente ficou confuso, né? E a torcida? Foi retratada a torcida lá na notícia? Vocês se lembram de ter ouvido ou de ter lido ele falando alguma coisa, ele não ela, né, que foi a Mara, falando alguma coisa sobre a torcida na notícia? E na reportagem? O que foi falado sobre a torcida? Então vamos lá. Só verificando aí as respostas para vocês anotarem. A partida no texto 1, na notícia, ela não foi retratada de forma alguma, né? Não teve uma opinião implícita ou explícita, não teve uma caracterização. O Esporte Clube Avante foi colocado lá como principal rival do outro time. A virada, ele disse que houve uma segunda virada, só que ficou confuso. Lembra que a gente até trabalhou isso na aula passada? E a torcida também não foi retratada. Já na reportagem, que tem muito mais detalhes, que é o que a gente vem falando sempre, né, Andréia? Que a reportagem ela é mais rica em detalhes. Aí a gente teve até uma opinião implícita e uma opinião explícita também. Então ele colocou lá que a partida foi sensacional e empolgante, que o Esporte Clube ele não era só um rival, ele era o arqui-inimigo. Ou seja, era aquele principal rival que já virou arqui-inimigo. Aqui em São Paulo a gente tem alguns times assim, né, Andréia? Não vou falar não. E a virada, ele colocou que foi espetacular. E a torcida grita novamente, delira, gritando em êxtase, o professor colocou. Em delírio. Em delírio. Então, gente, foi isso daí. Eu sei que é uma atividade um pouco difícil de fazer em videoaula, né? Mas a gente tem que tentar. Agora, continuando a atividade 1 aí, o exercício 2. A autora, ao falar da torcida do time que perdeu a partida, faz uma comparação. Você se lembra em qual parte do texto que aconteceu essa comparação? Você consegue lembrar da frase que há uma comparação? Lembrando que tem alguns termos que facilitam para a gente saber que tem uma comparação, como, que eu já expliquei aqui. Mas não necessariamente teve esse como aí. Mas você consegue lembrar da frase que ela comparou? Tenta aí puxar da memória, tá? Para ver se consegue. E a 3, como dizem os experts do futebol, o que significa a expressão grifada? Vocês acabaram de ter uma aula de inglês, hein, gente? Dá para dar uma incrementada? Dá uma sequência aí. Tá? Exatamente. Então, vamos verificar as respostas aí. Segundo a autora, o que falam os filósofos sobre o jogo de futebol? O jogo só acaba quando termina. Parabéns, vocês lembraram? E a 5, em qual dos dois textos percebe-se maior envolvimento da autora? Muitos colocaram que foi o texto 2, mas eles não conseguiram justificar. A autora, no texto 2, ao fazer escolhas no uso dos adjetivos, de expressões, das comparações e citações, que foi tudo que a gente estudou desde quinta-feira, demonstra um maior envolvimento. E provavelmente o leitor também, que pode se identificar ou não com isso. Então, quando ela fala lá que foi sensacional, quando ela faz uma citação aí do filósofo, quando ela faz a comparação lá com o funeral, de certa forma, ela está tentando aproximar o leitor, a pessoa que não presenciou aquele jogo. Opa, como é que foi aquele jogo? Com essas expectativas, querendo ou não, por parte dela, e até algumas ponderações, a gente consegue sentir um pouquinho no jogo, certo, Andréia? Sim, ela amplia, né? Exatamente. Agora, o seguinte, a gente vem falando de podcast, eu gravo vários podcasts, a Andréia, a gente passa vários podcasts aqui para vocês. E vocês já pensaram em fazer algum? Mas antes, respondam aí para mim. Qual a sua opinião em relação a podcast? Acha que assim facilita a leitura do texto? Porque a gente procura colocar o podcast para vocês ouvirem, mas o texto na tela, né? Então, coloca aí para mim sim ou não e por quê. 2, antes você tinha o hábito de ouvir podcast? Antes de entrarmos aqui no Centro de Mídias, vocês conheciam essa ferramenta? E 3, tem ouvido outros, além das aulas que nós temos aqui?